A história da Mercedes-Benz teve início há mais de um século na Alemanha e traduz o primeiro capítulo da motorização veicular no mundo. Os protagonistas, Gottlieb Daimler e Karl Benz, construíram paralelamente os primeiros automóveis motorizados do mundo. O pioneirismo desses homens fez com que colecionassem outras conquistas, como a construção do primeiro ônibus, do primeiro caminhão com motor a gasolina e do primeiro caminhão a diesel do mundo. O sonho do automóvel, a carruagem sem cavalos, é talvez tão antigo quanto a própria humanidade. Porém, ele só se tornaria realidade em 1886, graças a Gottlieb Daimler e Karl Benz, reconhecidos como os verdadeiros pais do automóvel. Karl Benz nasceu em 25 de novembro de 1844, filho de um condutor de locomotivas em Karlsruhe, na Alemanha. Seu pai faleceu apenas 2 anos depois do seu nascimento, e apesar dos limitados recursos financeiros da família, sua mãe conseguiu lhe proporcionar uma boa educação. O jovem Karl Benz frequentou o ginásio e depois ingressou na Escola Politécnica de Karlsruhe. Conseguiu seu primeiro emprego em Mayen, numa fábrica de balanças, como desenhista e construtor. Quando perdeu seu emprego em 1868, ele foi para uma fábrica de máquinas que se dedicava à construção de pontes. E este emprego seguiu-se uma temporada em Viena, também numa firma construtora de aço. Em 1871, Karl Benz fundou, juntamente com o mecânico August Ritter, sua primeira firma em Mayen. Como Ritter não era um sócio confiável, Karl Benz decidiu dar continuidade ao negócio sozinho e, com a ajuda de sua noiva Bertha Ringer, comprou a parte dele. Em 1872, Bertha Ringer e Karl Benz casaram-se. Mais tarde, Bertha seria crucial para o sucesso da jovem empresa. Ela realizou a primeira viagem de longa distância do mundo, transformando-se na primeira automobilista feminina da história. Karl Benz e Bertha tiveram 5 filhos. No início, os negócios de Karl Benz iam muito mal. Sua fundição de aço e oficina mecânica, mais tarde conhecida como fábrica para máquinas de trabalhar chapas, chegou a penhorar ferramentas. Como em 1877 a fábrica de motores Deutz já havia patenteado o motor de 4 tempos, Karl Benz dedicou-se intensivamente a motores de 2 tempos, buscando uma solução para os seus negócios. O primeiro motor funcionou satisfatoriamente pela primeira vez em 1879, depois de 2 anos de desenvolvimento. Benz também recebeu várias patentes básicas para seu motor de 2 tempos, como, por exemplo, a regulagem de rotação. Para a ignição, utilizou sua recém-desenvolvida ignição a bateria. Em 1882, a empresa foi transformada numa sociedade por ações, com novos investidores e participantes, assim como com a ajuda financeira de bancos, passando a ser denominada Gasmotoren Fabrik Mayen. Karl Benz tinha 5% das ações e era um dos diretores, mas como seus associados queriam influenciar suas construções, ele mais uma vez saiu da recém-criada companhia em 1883. No mesmo ano em que deixou a Gasmotoren Fabrik Mayen, Benz conseguiu o apoio financeiro dos investidores Max Rose e Frederick Wilhelm Eichler. E em outubro de 1883, eles fundaram a Benz e CO, Richness Gasmotoren Fabrik. A empresa expandiu-se rapidamente, chegando a contar com 25 trabalhadores e até licenças para a construção de motores a gasolina podiam ser vendidas. Benz ganhou condições para se dedicar totalmente ao desenvolvimento dos seus motores automobilísticos, assegurado financeiramente. Iniciou a construção de um veículo de concepção própria, ao qual integraria o seu motor de 4 tempos movido a gasolina, em contraposição a Daimler, que montava seu motor numa carruagem adquirida externamente. Em 1886, o primeiro veículo Benz motorizado e patenteado foi apresentado ao público. Nos anos de 1885 a 1887, foram montados ao todo 3 versões dos triciclos. O modelo 1, que Benz doou ao Museu Alemão como presente em 1906, o
o modelo 2, que foi várias vezes modificado, e o modelo 3, com rodas de raio de madeira, que Bertha Benz também utilizou para sua primeira viagem de longa distância. A demanda crescente por motores estacionários exigiu a mudança da Benz CEO para instalações produtivas maiores. Em 1890, a Rheinische Gasmotorfabrik, com a admissão dos novos sócios Friedrich von Vischer e Julius Ganz, transforma-se na segunda maior fábrica de motores da Alemanha. Em 1893, Karl Benz introduziu a manga da barra da direção na construção de veículos pesados e, em 1896, desenvolveu o contramotor, ancestral dos atuais motores boxer de cilindros antagônicos. O salto para números elevados de produção foi dado pela Benz CEO com o Velo. Este automóvel leve de preço acessível foi fabricado entre 1894 e 1901, podendo ser considerado o primeiro em série com 1.200 unidades produzidas. Na virada do século, a Benz CEO se transformaria no maior fabricante automobilístico do mundo. Em 1899, a empresa seria transformada numa sociedade por ações, ao lado de Karl Benz, Julius Ganz, e se tornaria membro do conselho responsável pelas atividades comerciais. Em 1890 a 1899, a força de trabalho aumentou de 50 para 430 homens. Neste ano, foram produzidos 572 veículos pela Benz CEO. A partir de 24 de janeiro de 1903, Karl Benz retirou-se da vida ativa da companhia, passando a fazer parte do conselho de administração. Sua saída deveu-se ao fato da alta administração ter contratado um grupo de construtores franceses para a fábrica de Mayenne, a fim de fazer frente à concorrência da Mercedes com produtos equivalentes. Este cenário acabou criando disputas internas. Juntamente com Karl Benz saíram também seus filhos Eugen e Richard. Este último voltaria em 1904 como gerente de vendas da divisão de carros de passeio. Até o fim daquele ano foram vendidos 3.480 automóveis Benz. Em 1906, Karl Benz fundou a companhia Karl Benz Schonen em Lundenburg, cujos proprietários eram Karl Benz e seu filho Eugen. Depois de ter falhado o novo negócio com a fabricação de motores de exaustão a gasolina, eles mudaram-se para o novo endereço e produziram em 1923 um total de 350 veículos Karl Benz Schonen. Nesse meio tempo, a família havia mudado também seu domicílio para Lundenburg. Em 1912, Karl Benz retirou-se de cena, deixando seus filhos na direção. A empresa expandiu seus negócios e diversificou suas atividades, como, por exemplo, a exportação para a Inglaterra, onde os veículos Benz Schonen desfrutavam de grande popularidade, especialmente na aplicação de táxis devido à sua grande confiabilidade. Em 1923, o último veículo foi produzido, embora um ano mais tarde fossem ainda montados dois veículos de 8 e 25 HPs, que Karl Benz utilizou como veículos privados e de uso comercial. Ambos os veículos existem até hoje. Contrariamente a Gottlieb Daimler, que morrera já em 1900, e Karl Benz pôde conviver com o grande progresso da motorização e desfrutar de seus resultados. Karl Benz faleceu em 4 de abril de 1929 na sua residência em Lundenburg. Hoje, esta casa transformou-se na Fundação Karl Benz e Gottlieb Daimler, sendo também utilizada para eventos. Gottlieb Daimler nasceu em 17 de março de 1834 em Schorndorf, Alemanha. Estudou latim e frequentou a escola de desenho. Depois de uma temporada na França, onde adquiriu experiência prática na construção de máquinas, ele frequentou em 1857 a 1859 a Escola Politécnica de Stuttgart. Após diversas atividades técnicas na França e na Inglaterra, ele conseguiu em 1862 uma posição como desenhista em Geislinger. No fim de 1863, Daimler começou a trabalhar como um inspetor de oficina da fábrica de máquinas Brutish em Reutlingen, onde conheceria em 1865
William Maybach. Em 9 de novembro de 1867, casou-se com Emma Kurtz em Melbourne. Em 1869, trabalhou como gerente de oficinas da companhia construtora de máquinas Karlsruhe. Em 1872, transferiu-se para Otto e Longe como gerente técnico da fábrica de motores Deutz, onde conheceria o motor Otto de 4 tempos. Depois de divergências com a direção da empresa, Daimler deixou a Deutz em meados de 1882. Em 1882, ainda, Daimler comprou uma vila em Kronstadt por 75 mil marcos ouro, valor conseguido graças ao seu trabalho na Deutz e a indenização com o encerramento do seu contrato com a fábrica de motores. No grande jardim da vila havia uma estufa que Daimler mandou ampliar para montar uma oficina de teste. A base de Daimler era utilizar exclusivamente gasolina como combustível dos motores, montando-os em todos os veículos possíveis na terra, na água e no ar. Como diretriz de trabalho, ele pensava naturalmente em utilizar o princípio Otto de 4 tempos, que devido ao complicado mecanismo de ignição não permitia grandes rotações. Daimler resolveu patentear, depois de intensivos testes, um motor não refrigerado, com isolamento de calor e com ignição de tubo incandescentes não controlada. Esta patente foi uma obra-prima na arte da formulação, já que correspondia aos princípios de 4 tempos do motor Otto. Transformou-se assim numa grande disputa judicial de patentes que a Deutz abriria, especialmente depois que a Daimler se recusou a permitir o uso gratuito da ignição por tubo incandescentes não controlada. A Corte Federal, contudo, graças à sua intervenção pessoal, aceitou a argumentação de Daimler, aí a sua posição prevaleceu. Gottlieb Daimler lutava já havia algum tempo com um problema no coração. No inverno de 1892 a 1893, ele adoeceu novamente e no início do ano foi enviado para uma clínica em Florença. Lá reencontrou Linda Hurtmann, nascida em Schwerin, que ele havia conhecido entre amigos de Constante. Sua primeira esposa, Emma, havia falecido em 28 de julho de 1889 e Linda Hurtmann, 22 anos mais jovem e muito viajada, impressionou tanto que Daimler resolveu casar-se com ela. A cerimônia de casamento ocorreu em 8 de julho de 1893 no Schubert Hall. Com os problemas de saúde evidenciados, Daimler cometeu alguns erros em relação à DMG e se recusou, por exemplo, a adquirir sempre 2 ações adicionais que lhe garantiriam o controle majoritário, porque ele mesmo tinha sérias dúvidas sobre a possibilidade de sobrevivência da empresa. A crescente tensão entre Daimler e Dutenhofer e Lawrence levou os outros 2 acionistas a ameaçar expulsá-lo da sociedade se a DMG não saldasse uma dívida bancária de 400 mil marcos. Eles o ameaçaram com a falência e a menos que Daimler abrisse sua carteira de ações e colocasse os direitos de suas invenções à disposição por um valor de 66 mil marcos. Para não enfrentar a bancarrota, Daimler concordou. Eles afastaram Daimler, mas isso não trouxe sorte para a empresa. Não havia mais desenvolvimento e os balanços tornaram-se notadamente piores. Em 1895, uma oferta da Daimler Motor Gesellschaft para Maybach recebeu a resposta de que ele não voltaria para a empresa sem a Daimler. Dutenhofer provavelmente jamais teria concordado se não fosse por outro acontecimento, que acabaria provocando uma reviravolta no desempenho do negócio. Devido ao motor Phoenix projetado por Maybach, a fama da Daimler Motors estava na boca do mundo e um grupo de industriais ingleses, cujo porta-voz era o Sr. Frederick R. Sims, desejou adquirir os direitos de licenciamento deste motor para a Inglaterra e estavam prontos a pagar a inacreditável soma de 350 mil marcos, com a condição de que Daimler fosse reintegrado à empresa. O retorno de Daimler e Maybach acabou provocando um inesperado crescimento nas operações da companhia. Daimler recebeu a sua parte acionária de 200 mil marcos de volta, além de um título de usufruto de
100 mil marcos, com o cargo de conselheiro e inspetor-geral do Conselho de Administração. Maybach foi nomeado diretor técnico da Daimler Motor Gesellschaft e também recebeu ações no valor de 30 mil marcos, além da incumbência fundamental de desenvolvimento técnico e confiabilidade de produtos, reconstruindo a competitividade dos produtos da DMG. A produção foi desenvolvida nas instalações do Hotel Hermann, que se transformou numa importante base industrial, e o próprio Daimler somente permaneceria por mais 5 anos, até sua morte em 6 de março de 1900. Wilhelm Maybach nasceu em 9 de fevereiro de 1846 em Heilbronn, na Alemanha, e lá cresceu com 5 irmãs. A família mudou-se mais tarde para Stuttgart. Com 10 anos de idade, ele ficou órfão. O fundador do diretor da Irmandade de Hüttlingen, escola por ele frequentada, reconheceu muito cedo o talento técnico do garoto e o incentivou. Em Hüttlingen, ele também conheceu Gottlieb Daimler em 1865, iniciando uma grande amizade cultivada até a morte do amigo. Eles foram para Karlsruhe em 1869 e depois para a fábrica de motores Deutz. Ali, inspirado, Maybach queria construir um novo motor de combustão leve de alta velocidade, adequado para veículos na água, na terra e no ar. Depois que Daimler deixou a fábrica de motores Deutz devido a divergências com a direção da empresa em meados de 1882, Wilhelm Maybach seguiu a Constat para ali desenvolver um motor de combustão leve de alta velocidade. Em suas pesquisas de grande abrangência, Maybach descobriu uma patente do inglês Watson que descrevia uma ignição não controlada de tubo incandescente, um importante pré-requisito para altas rotações. Ao motor horizontal de 1883 seguiu-se assim o chamado relógio de pé, um motor com cilindro vertical adequado à montagem em veículos. E em 1885 foi a vez de uma motocicleta de madeira e no ano seguinte uma carruagem com um novo motor montado. Maybach, porém, não se contentava em simplesmente construir motores para carruagens. A invenção que resultou dali foi o carro de rodas de aço. Com este veículo, Maybach também incorporou o mérito de ter introduzido a transmissão dentada na construção automobilística. Apresentando na Feira Mundial de Paris de 1889, o carro das rodas de aço proporcionou o estímulo para a formação da indústria automobilística francesa. Quando Daimler fundou a Daimler Motor Gesellschaft com Dutzendorfer e Lawrence em novembro de 1890, Maybach deveria ser nomeado construtor-chefe, mas devido a condições contratuais inaceitáveis, ele se retiraria da firma já em fevereiro de 1891. Seguiu-se 1 ano e meio de atividade construtiva que ele realizou em sua casa. No outono de 1892, começaram os trabalhos de desenvolvimento financiados por Daimler no Hotel Hermann, que incluíram desenvolvimentos marcantes como o carburador com bicos injetores e o motor Fênix, bem como melhoramentos detalhados do acionamento por correias. Em 1895, por influência do industrial inglês Frederick Sims, Maybach voltaria mais uma vez para a DMG como diretor técnico, e ali ele desenvolveu o refrigerador de tubos com ventilador, mais tarde o radiador de colmeia. Além disso, o rei dos construtores, como era chamado pelos franceses, desenvolveu o primeiro motor automobilístico de 4 cilindros. Entre 1896 e 1899, ele projetou uma geração de 5 tipos de motores entre 6 e 23 HPs. Uma das criações mais marcantes de Maybach foi realizada depois da morte de Daimler, em 1900, a primeira Mercedes, que causou furor em março de 1901. O veículo, que claramente estava acima de tudo que a Daimler Motor Gesellschaft havia criado ou construído até então, e que terminava com as antigas carruagens da construção automobilística. Apesar do grande sucesso do automóvel Mercedes, Maybach foi alvo de
intrigas. Ele foi substituído como construtor-chefe e teve suas atividades limitadas a um simples escritório de inventor. Em 1907, Maybach deixou a DMG amargurado, quando em agosto de 1908, o Zeppelin LZ-4 foi destruído por gaivotas. Maybach ofereceu-se ao Barão von Zeppelin para projetar um motor novo e melhorar para o dirigível, e as negociações que se seguiram levaram à criação em março de 1909 da empresa Lufthansa Motorenraum GmbH Bissingen. O diretor técnico era o filho de Wilhelm Karl Maybach, que já havia construído um novo motor. Em 1912, a empresa mudou-se para Friedrichshafen e o pai e filho detinham cada um 20% da empresa, mas Wilhelm deixou a administração da empresa totalmente para o seu filho. A partir de 1922, automóveis de luxo começaram a ser também produzidos por Friedrichshafen, e um ponto alto da linha de produtos era a Maybach 12 tipos DS de 1929, o primeiro automóvel com motor V12, que, como seu sucessor, o tipo Zeppelin, seria considerado o correspondente alemão do Rolls-Royce. Wilhelm Maybach faleceu em 29 de dezembro de 1929. Cliente da Daimler desde 1897, o comerciante alemão Emil Jelinek era também um apaixonado por corridas, tanto que em 1900 solicitou a Daimler que construísse um automóvel rápido, leve e seguro. O cliente fazia apenas uma experiência. O novo carro deveria levar o nome de sua filha Mercedes, que tinha 11 anos. Na semana seguinte, em março de 1901, aquele carro praticamente foi imbatível, ajudando Jelinek e a Mercedes com uma publicidade excepcional. Em 1902, a Daimler registrou a marca Mercedes e só 24 anos mais tarde, com a fusão das empresas fundadas por Gottlieb Daimler, Karl Benz, é que a marca passou a ser chamada Mercedes-Benz. Mundialmente famoso, o símbolo da Mercedes-Benz teve um início profético, representando triplicidade das atividades de Daimler, fabricante de motores para uso em terra, mar e ar. A estrela de 3 pontas foi adotada como logotipo em 1909, após a morte de Gottlieb Daimler. Foi inspirada numa figura que ele havia desenhado num postal, ao qual remeteu a sua esposa com o seguinte comentário: "Um dia essa estrela brilhará sobre a minha obra." Ao longo dos anos, o símbolo passou por várias alterações. Em 1923, foi acrescentado o círculo, e 3 anos depois, com a fusão das empresas Daimler e Benz, foi incluída a coroa de louros do logotipo da Benz. A forma definitiva foi adotada em 1933 e desde então se mantém inalterada. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês até a próxima oportunidade. Um abraço.